Olá pessoal de todo o segundo A e de todos que vão assistir. Mais uma aula colaborativa. Caderno do Aluno, volume 2, situação de aprendizagem 6, as formas de relevo brasileiro e suas classificações. O relevo são todas as formas de superfície do planeta Terra. Planície, um terreno plano e baixo, com pouca elevação acima do mar. Existem 3 tipos de planície: planície alagadiças, amazônica e não alagadiças. Alagadiças é o caso do Pantanal. Amazônica é o maior do país. E não alagadiças é utilizados para a agricultura. Planalto é uma superfície com elevação de acima de 300 metros. Morro geralmente é mais baixo e menos abrupto do que a montanha. Montanha possui uma grande altitude e inclinação, geralmente é escarpada. Cadeias de montanha é um conjunto de montanhas e também pode ser cordilheiras. Chapada, uma formação que possui uma porção plana na parte superior, geralmente causada por erosão. Canhão ou canyon é um vale profundo com paredes abruptas em forma de penhascos, geralmente escavados por um rio. Agora, peraí, parece que tem ao vivo o Denis, um repórter nosso, está com o professor. Agora com você, Denis. Estamos aqui ao vivo na escola E9 de Julho com o professor Victor Hugo. Ele estudou e se formou na faculdade de Harvard. Voltou para o Brasil para trabalhar, tirar dúvida dos alunos e dos telespectadores, e também para fazer palestras. Professor, o que é modelado? Bom, modelado é o movimento das placas tectônicas. Quando as placas tectônicas se movimentam, elas causam um efeito na crosta terrestre, ou seja, ela vai mudando através de girações. E também, as placas tectônicas, quando elas se mexem, elas formam cadeias montanhosas. E através da alta pressão que tem no manto terrestre, o manto terrestre que é no núcleo, causa erupções vulcânicas, causando um efeito totalmente ruim na Terra. Espera aí, professor. Tem uma pergunta lá do estúdio, lá do Gustavo, da Jennifer. O que é geomorfologia? Geomorfologia é o ramo da geografia que estuda a superfície terrestre. É feito através de análise. Vê a cronologia da Terra, o tempo também e é feito através de análises. Pergunta, o que é topografia? Topografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, ou seja, o que está envolvendo a Terra e o sistema solar. Isso daí é representado através de cartografia. Cartografia, para quem não sabe, é o mapa. Isso daí estuda, vê a localização, o ponto correto onde está, a temperatura e entre outras mais coisas. Obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos. Agora é com vocês aí no estúdio. Gustavo, Jennifer. Existem 3 classificadores do relevo: Haroldo de Azevedo, Avi Saber e Jurandir Ross. Haroldo de Azevedo. Uma das mais antigas divisões do relevo foi na década de 1940, pelo professor Haroldo de Azevedo, que serviu de base para todas as outras divisões. Ao elaborar sua divisão, ele levou em conta principalmente as diferenças de altitude. Desse modo, as planícies foram classificadas como as partes de relevo relativamente planas, com altitudes inferior de 200 metros. Por sua vez, os planaltos foram considerados as formas de relevo levemente ondulados. Essa classificação divide todo o território brasileiro em planaltos, cuja área total ocupa 59% de toda a superfície do país, e as planícies ocupam os 51 restantes. As classificações do abissal. No final da década de 1950, o professor
aperfeiçoou a divisão do professor Haroldo de Azevedo, introduzindo critérios geomorfológicos, especialmente as noções de sedimentação e de erosão, as áreas no quais o processo de erosão é o mais intenso do que a sedimentação. Foram chamadas planalto as áreas em que os processos de sedimentação superam o de erosão. Foram denominadas planícies. Nota-se assim que essa classificação não leva em conta as cotas aritméticas do relevo. Classificação de Jurandir. Em 1989, o professor Jurandir elaborou uma outra classificação de relevo, dessa vez usando como critério 3 importantes fatores geomorfológicos: a morfoestrutura, origem geológica, o paleoclima, ação de antigos agentes climáticos, o morfoclima, influência dos atuais agentes climáticos. Trata-se de uma divisão inovadora que se conjuga no passado geológico e o passado climático com os quais agentes escultores do relevo. Com base nesses critérios, o professor Ross classifica 3 tipos de relevo: planalto, planície e depressões. Esses 3 tipos de relevo compõem em conjunto 28 unidades identificadas no mapa.